Por vezes, em meio à desolação, calamidade, e nós sabemos que o livro de Joel fala de uma devastação de gafanhotos, fala de seca, fala de um tempo de escassez. Quando vemos estações como essa, de calamidade, ainda somos surpreendidos com algumas pessoas que parecem se colocar de maneira rígida em seus corações. E eu me refiro à maneira como que as pessoas, mesmo frente às calamidades, elas resistem ao Senhor. Deus está falando e as pessoas parecem continuar resistindo, rejeitando a voz do Senhor, rejeitando o arrependimento. E um coração obstinado é algo terrível. A pessoa não ouve, parece que está cega, resistindo a Deus. Mas o que acontece quando o Senhor encontra corações rasgados? O que acontece quando o Senhor encontra em nós corações contritos e desejosos de ouvir a sua voz? Eu me refiro a um povo de coração contrito e mãos vazias. E nós falávamos sobre isso na semana passada, porque diante da graça de Deus, o que temos para oferecer ao Senhor? Quando olhamos para a cruz, o que a gente tem? Nossas mãos sempre estão vazias. E aí o verso de número 18 parece nos mostrar que esse cenário de corações rasgados, de mãos vazias diante da graça de Deus, é um ambiente favorável para conhecer a Deus de um modo único, de conhecer a Deus de um modo extraordinário. Quando olhamos o verso de número 17, Joel 2:17, o texto diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam um escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então Deus está chamando, através da voz profética de Joel, o povo a um lugar de quebrantamento, de arrependimento. E quando esse ambiente está construído, nós precisamos destacar o que acontece aqui, porque o verso número 18 que nós acabamos de ler diz: então o Senhor se mostrou zeloso e compassivo. O Senhor se mostrou como alguém que se compadece do seu povo. Veja o que acontece quando Deus encontra corações rasgados. O próprio Deus se revela. Talvez num momento ou num cenário em que nós estamos passando por dificuldades e aflições e entendemos do Espírito que é preciso mudar a nossa conduta, fazer o caminho de volta, encontrar um caminho de arrependimento, mudar a nossa maneira de viver. Dentro desse ambiente em que nos aproximamos com corações contritos, a palavra diz que o próprio Deus se revela, Ele se mostra. Ele encontra em nós corações rasgados e não fica apático. Agora eu quero ver vocês aí um pouquinho mais. Eu vou deixar esse tempo esticar para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Não, nós encontramos o Deus que se mostra. Ele mesmo voluntariamente se revela a nós. Num lugar de quebrantamento, conheceremos a Deus de um modo como o homem em sua força jamais o conhecerá. O homem em sua arrogância, em sua soberba, em sua opulência, jamais experimentará essa presença, porque há uma revelação reservada para aqueles que caminham com corações quebrantados. Eu sei que o quebrantamento não é um lugar onde nos sentimos confortáveis. O quebrantamento é uma zona em que estamos sendo apertados, sempre estamos sendo confrontados. É de fato um lugar que, se nós pudéssemos pagar para não entrar, pagaríamos. Mas esses que se aproximam humildemente do Senhor recebem uma porção que é específica e preciosa. Quando abrimos nossas Bíblias em Mateus, no capítulo de número 11, Jesus está orando ao Pai em gratidão, em ação de graças. E veja o que ele diz no verso de número 25. Mateus 11, verso de número 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Mas por quê? Porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Você entende que é nesse contexto que ele está olhando para aqueles que estão cansados e sobrecarregados?
E ele está dizendo: venham a mim. Mas como nós podemos ir até ele? Porque o caminho é revelado. Há um tesouro que está guardado para todos aqueles que encontram o caminho do quebrantamento. Sei que isso não é um assunto popular, mas a palavra de Joel nos leva a entender que antes de avivamento, precisamos encontrar o caminho do quebrantamento. E há revelação de Deus para os pequeninos. Há revelação daqueles que se lançam e confiam completamente no Senhor, que decidem viver amando e confiando no Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E a esses, como que Deus se revela? O próprio versículo de número 18 diz. Ele diz: o nosso Deus é zeloso, o nosso Deus é cheio de compaixão. E o que é o zelo do Senhor? Nós ouvimos muito falar sobre o zelo do Senhor, mas o que significa isso? O zelo do Senhor é diferente do nosso zelo. O zelo do Senhor é o modo incendiado de Deus agir em seu amor. Nós sempre falamos que Deus é amor, que Deus ama. De fato, Ele é amor e Ele nos amou e continua nos amando. Mas o zelo do Senhor é um modo incendiado do Senhor agir em amor. Então, quando você olha, por exemplo, textos proféticos como Isaías, capítulo de número 9, dos versos 1 a 7, temos uma porção muito conhecida que é lida muitas vezes nos tempos, nos contextos natalinos. Mas eu queria que você percebesse algo. Olhe o verso 7, a última frase desse verso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fará o quê? Tudo o que veio até então. Quando nós lemos Isaías 9, Isaías fala: há uma terra que está em trevas. Há um povo que caminha em obscuridade. E o Deus Todo-Poderoso fez resplandecer luz a esse povo. É isso que o zelo do Senhor está promovendo. Nós estávamos em trevas. Quando olhamos Isaías 9, entendemos que Isaías não está falando apenas da nação de Judá. Porque nesse contexto ele fala que a Galileia não é a Galileia de Israel ou a Galileia de Judá, é a Galileia dos gentios. Então, se nós estamos aqui nessa noite, é porque esse zelo do Senhor promoveu um caminho para nós. É esse amor incendiado, esse modo de agir que nos alcançou, e quem poderá escapar do amor de Deus? Descubra como alguém pode sair desse lugar e escapar ileso. E eu vou te dizer, meu irmão, você achou algo que é impossível. Ninguém pode escapar das mãos do Senhor, das garras de amor do Senhor. E talvez você diga: Zeca, mas tem muita gente resistindo. Cuidado, porque para Deus trazer o seu povo de volta, Ele abriu feridas muito profundas na nação de Judá e de Israel. Ele promoveu cativeiros terríveis. A nação de Judá passou 70 anos dentro de um cativeiro. Para quê? Para que o povo pudesse ser restaurado. E quem está promovendo tudo isso? É o zelo do Senhor. É esse amor incendiado pela revelação do Filho. A luz resplandeceu a nós. Isaías diz que é na revelação desse Filho que há o estabelecimento de um governo de paz sem fim. Esse é o zelo do Senhor dos Exércitos. Agora, o que parece mais estranho para nós é que a palavra hebraica que nós traduzimos como zelo, ela também tem um sentido de ciúmes. E a gente tem muita dificuldade com isso, porque parece que quando a gente pensa em ciúmes, tentamos logo associar a nossa fraqueza, a nossa insegurança, porque o ciúme humano é fraco. O ciúme humano sempre está alicerçado em inseguranças. Mas Deus não é fraco. Deus não é inseguro em nenhum dos seus movimentos. Então, como essa palavra pode ter o sentido de ciúmes? Aí eu faria uma pergunta a vocês aqui nessa noite. O que deve provocar no coração do nosso Deus quando Ele vê algo ou alguém que tenta se colocar entre o seu amor e o alvo do seu amor? Pare para pensar. Deus te ama. O que surge no coração desse Deus que te ama quando algo tenta se colocar entre o amor dele e você? Aí a gente vai entender Romanos 8, 38 e 39. Nem a morte, nem a vida, presente, porvir, potestades, principados, poderes, altura, profundidade,
absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A cruz é poderosa, meu irmão. Então, quando olhamos para o ciúme, são as chamas do amor de Deus vindicando e resgatando o seu povo. E isso foi tão poderoso que nós, que fomos escolhidos nele antes mesmo de nós o amarmos. Entenda, você não está aqui porque você o escolheu primeiro. Não, ele te escolheu. Antes que houvesse mundo, de uma maneira misteriosa que eu não sei como lhe explicar, nós estávamos no coração do nosso Deus. E eu não estou aqui pregando predestinação, porque eu tenho clareza de que o livre-arbítrio e a predestinação não são coisas que se contradizem, mas elas convivem de maneira perfeita debaixo dos mistérios divinos. Mas quando nós olhamos para Efésios, eu preciso ler esse texto com vocês. Abra aí a tua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. Veja o verso de número 4. O texto diz: assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Agora, como isso aconteceu, meu irmão, eu não sei, ele é Deus. Mas o que o texto diz é muito claro. Antes da fundação do mundo, você estava no coração dele. Agora pare para pensar, você estava no coração dele, mas quando você nasceu, você estava em trevas. Quando você nasceu, você estava mergulhado no pecado. Nós estávamos perdidos, destinados à ira eterna. Você pode entender a força desse amor que nos alcançou, que mudou a nossa história, que mudou o nosso destino, que revelou o propósito eterno da nossa existência, que revela o conhecimento de Deus. E é isso que choca, colide com a palavra de Joel, porque ele diz: quando eu encontro corações rasgados, quando eu encontro corações contritos, compungidos, que se movem em arrependimento, clamando a mim, eu, o Senhor, me revelo a vocês. É por isso que nós estamos aqui, meu irmão. Não tem nada a ver com a nossa força, com a nossa capacidade, com o nosso potencial teológico. Tem apenas a ver com o amor dele que nos alcançou. Então glorifique a Deus porque somos amados por ele. É o zelo do Senhor que promove isso. E aí o verso de número 18 diz que ele não é só zeloso, ele também é compassivo. Ele se compadece do seu povo. O Senhor Todo-Poderoso que conhece e que discerne a dor do seu povo. E eu sei que hoje eu estou dizendo coisas escandalosas. E o que eu vou dizer aqui novamente é um escândalo. Mas o Senhor conhece a dor do seu povo em seu próprio Filho. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores. O que Isaías está dizendo é: ele sentiu o que você sente. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui e o Espírito Santo também pudesse ministrar aos nossos corações. Ele compartilha desse momento com você, porque ele sabe o que isso significa. Um Deus compassivo, que se compadece. Ele nos ouve quando clamamos. Sabe a oração, o clamor do cego de Jericó? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia o que era aquela dor. Ele sabe quando nós oramos a ele e a nossa alma está despedaçada. E aí, porque é tão lindo, Joel capítulo 2, verso de número 18, é que o Senhor mesmo se mostrou assim. Ele queria que nós o conhecêssemos dessa maneira. Foi ele que se revelou. Vocês querem me conhecer? O meu amor é incendiado. Um amor que é mais forte que a morte. Por isso temos vida aqui nessa noite e vida com abundância. E é um Deus cheio de compaixão, porque ele conhece a nossa dor. Não apenas no nível intelectual ou de conhecimento, mas ele experimentou essa dor. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Então glorifique a Deus. Você não está sozinho nessa dor. Você não está sozinho nessa calamidade. Existe um Deus que discerne essa dor junto contigo. E que o amor dele é zeloso, incendiado, para mudar essa situação da tua vida. Esse é o nosso Deus. Aí o verso de número 19 continua, diz: e respondendo-lhe, disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Novamente, eu acho que a gente precisa destacar as palavras com calma, porque Joel está dizendo que ele não enviou um arauto agora. Lembra que eu disse que os gafanhotos eram como se fosse um arauto, carregando uma mensagem, anunciando um dia terrível que ainda havia de vir? Mas aqui não tem arauto. Aqui não tem mensageiro.
Parece que até o profeta precisa recuar para dizer: é o próprio Deus que está dizendo agora. É Ele quem responde, é Ele quem diz, é a própria palavra. Ele não entregará vocês à vergonha. Não seremos envergonhados. É o próprio Deus que está dizendo que o cereal, o trigo, a cevada, os grãos, mas também o vinho, o óleo, tudo virá do Senhor em medidas transbordantes. Eu quero declarar essa palavra sobre as nossas vidas. Tudo que precisamos virá dele. Nós viveremos todo o bem do Senhor. Confie que vem dele. Tudo que nós precisamos está sendo gerado nele. O cereal não está apontando só para algo que se refira ao alimento. O cereal não quer dizer apenas o pão sobre a mesa, mas também até as porções que eram trazidas para o tabernáculo, para o templo. Lembra das ofertas de cereais que foram interrompidas porque não havia cereal? Como que você vai trazer uma oferta de cereal se toda a colheita foi devastada pelos gafanhotos? Não tem. Mas agora o próprio Deus está dizendo: eu vou restituir e eu vou trazer de volta. Eu mesmo colocarei não só o pão sobre a mesa, mas também colocarei sementes nas mãos de vocês, para que vocês possam semear. Então o que está sendo dito aqui não é somente sobre provisão, porque a gente às vezes olha para um texto como esse e a gente já logo pensa: olha, agora não vai faltar pão, não vai faltar nada, a gente vai ficar tranquilo, financeiramente vai dar tudo certo. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus também está nos habilitando para que possamos adorá-lo extravagantemente. Eu oro para que o Senhor aumente a nossa sementeira. É o que ele está dizendo. Mas como que a gente encontra esse caminho? Corações rasgados, quebrado. Aí a gente está achando que, coitadinho, está quebrado. Meu irmão, há um poder no quebrado. Por quê? Porque esse poder não é o poder do homem. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Sabe, as bênçãos do Senhor no âmbito da prosperidade material não são apenas o resultado do nosso trabalho, da nossa força, das nossas capacidades, mas são frutos do favor de Deus sobre nós. Eu sei que nós temos responsabilidades e não devemos nos afastar dessas responsabilidades. É tua responsabilidade planejar, se organizar, executar, investir em dedicação. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que as estratégias dos céus virão até nós. Os recursos para implementar, até mesmo força, para que possamos viver o propósito, crescimento. Sabe, essas coisas não nascem por causa de nós mesmos. Elas nascem em nosso relacionamento com Deus. E isso foi destacado de uma maneira muito específica pelo Espírito ao meu coração. Os recursos, eles nascem, eles brotam em nosso relacionamento com Deus. É Ele, o Jeová Jireh. As estratégias, elas nascem. Eu vou declarar isso de maneira profética. As estratégias nascerão no seu relacionamento com Deus. Nós encontraremos caminho em meio ao deserto, em nosso relacionamento com Deus. Palavras de equilíbrio. Meu irmão, nós precisamos. Não há problema em se humilhar. Eu li um post agora no final da noite e o post dizia assim: você se vê como alguém humilde? Isso até o momento em que Deus te ensinar a servir ao teu inimigo, a abençoar aqueles que te amaldiçoam, a ministrar o coração daqueles que mancharam ao teu nome. Aí eu printei e guardei. É o poder do quebrado, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Aí a gente começa a entender Joel 2. Nós amamos o que o Espírito está fazendo nesse tempo, mas nós precisamos discernir o contexto dessa obra. Senão a gente fica: e derramarei do meu Espírito. Está aí o que está em volta disso. Joel está nos chamando a olhar para o que Deus está fazendo. O verso número 20 prossegue. Ele diz: mas o exército que vem do norte, eu, o Senhor, o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei
em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Há um grande debate a respeito desse versículo, porque eu me refiro à identificação desse exército que vem do norte. Provavelmente, Joel não está aqui falando mais dos gafanhotos. Por quê? Porque uma nuvem de gafanhotos não viria de países do norte. Eu estou me referindo a lugares mais frios. Provavelmente essa nuvem viria de outra região, uma região mais quente. Quando olhamos para a nação de Judá, historicamente, ela foi ameaçada por muitos inimigos que vieram de fato do norte. A gente olha, por exemplo, o próprio Reino do Norte, Israel, irmãos de Judá, mas eles fizeram aliança com Arã, com os sírios, e vieram contra a nação de Judá nos dias de Acais. Então, historicamente, nós olhamos para a nação de Judá e muitos exércitos inimigos vieram contra a nação de Judá. A própria Assíria também foi um inimigo que veio em direção a Judá e eram inimigos que vinham do norte. Mas o que Deus está dizendo é que, independente de quem sejam esses inimigos, ele lançaria todos os inimigos na sequidão do deserto. Eu estou falando de proteção. O que Joel está dizendo aqui, embora tenhamos dificuldade de identificar que inimigos de fato são, o ponto decisivo para nós é, se eu não sou capaz de identificar esses inimigos, pouco importa. O que é decisivo para nós é que o Senhor sempre estará guardando aqueles que estão escondidos nele. Então, meu irmão, que nessa noite venhamos nos apropriar dessa verdade espiritual. O texto diz: lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Entenda uma coisa, quando a gente abre os mapas, se você tem uma Bíblia aí de estudo ou até uma Bíblia comum, quando você abre um mapa, você vai perceber que ao oriente há um mar morto. Então, ao oriente fica o mar morto, está ali ao oriente da nação de Judá. Quando você abre esse mapa, você também vai perceber que ao ocidente está o mar Mediterrâneo. Eu fechei os olhos aqui para que eu pudesse visualizar esse mapa na minha mente. O que Deus está dizendo? Quando esses inimigos vierem, eu vou espalhar esses inimigos. Nada poderá tocar aqueles que são meus. Arã e Israel, quando tentaram contra Judá, foram desbaratinados pelo Senhor. O próprio Império Assírio, quando veio contra a nação de Judá, nós falamos daquele momento em que Senaqueribe cerca Jerusalém, e é como que se a ameaça viesse até o pescoço, segundo a palavra do profeta Isaías. Eles estivessem tão cercados como que se os inimigos já estivessem ao pescoço da nação de Judá. O Senhor, com um anjo, destruiu todo o exército inimigo. Livramentos do Senhor. E veja a causa do juízo desses inimigos. Está no final do versículo, olha aí para o final do verso de número 20. Esse juízo veio porque eles agiram poderosamente. Talvez isso fique um pouco confuso. O que Joel está dizendo aqui? As nações vinham contra Judá, mas elas vinham como a vara do Senhor. Era Deus que levantava esses inimigos. Só que quando a gente olha para a história, esses inimigos se encheram de grandeza. Eles acharam que era o poder deles. Eles começaram a se envaidecer, arrogância. E Deus está ouvindo a oração do seu povo. Deus está ouvindo a oração de um coração contrito. Ele traz a bênção, mas ele também julga a arrogância humana. E eu oro ao Senhor para que os nossos corações estejam sempre blindados, direcionados pelo Espírito, para que os fios de orgulho que surgem dentro de nós possam ser denunciados e desfeitos para a glória do nome do nosso Deus. Para que a honra seja dele, o louvor seja dele. Meu irmão, minha irmã, se nós estivermos escondidos em Deus, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos. Olhe para o verso de número 21. Então não temas. Meu Deus, é muito perfeito. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Agora vemos outro milagre que surge no lugar de comunhão com Deus: encorajamento e alegria. Existe uma bênção indizível em nosso relacionamento com Deus.
algo que é gerado nele, não é a ausência de inimigos. Não se preocupe como foi o teu dia, não se preocupe sobre aquilo que está te cercando e te ameaçando. Não se preocupe com esses problemas que por vezes parecem ser gigantes que se levantam contra a tua vida. Não se preocupe, porque a bênção do Senhor não está restrita à ausência de inimigos, mas a bênção é marcada pela presença do Senhor nos cercando como escudo protetor, como escudo poderoso. Então a gente olha para os dias que estamos enfrentando e eu vou dizer, tem inimigos. Sim, é isso aí mesmo, tá? Não deixa ninguém te enganar, é isso mesmo. Mas eu quero te dizer que o Senhor está contigo dentro dessas circunstâncias. Então, se você sabe que essa presença está contigo, que em nome de Jesus, alegria e encorajamento seja gerado de maneira milagrosa dentro de nós para prosseguirmos. Mas veja, porque não temeremos mal algum e ainda nos alegraremos. O texto está dizendo, o verso número 21 termina dizendo, porque o Senhor faz grandes coisas. Essa palavra parece nos levar ao Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e então se ouviam entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por eles. De fato, em verdade, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Alegre-se no Senhor hoje, meu irmão, porque eu sei que tem uma tempestade lá fora que está batendo na porta da tua casa, mas você está aqui de pé e você não fica para trás. Em nome de Jesus, o nosso Deus guarda os que são seus. Há uma música quando a melodia traz a letra, o Senhor conhece os que são seus. Ele os guarda. Ele está com os ouvidos atentos aos corações quebrantados aqui nessa noite. Ele é o Deus que traz a bênção, mas também é o Deus que julga os inimigos. Ele tem feito grandes coisas por nós. Olhe para o verso de número 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Primeiro, note como Deus está fazendo grandes coisas. Qual é o primeiro passo? Ele reverte a calamidade. Lembra do capítulo 1? Gafanhotos, seca, escassez, queimadas, a semente secando debaixo da terra, nada produz, não há esperança. Mas quando Deus encontra corações rasgados, ele reverte a calamidade. Porque o texto está dizendo que os pastos reverdecerão, o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a videira, que outrora estavam secas, que outrora estavam completamente destruídas, agora são restauradas milagrosamente pelo Senhor. Deus está entrando em situações específicas nas nossas vidas e creia que Ele está revertendo aquilo que parecia ser uma calamidade. Deus está mudando a nossa história. O Senhor mudou a nossa sorte, temos acesso e comunhão com Deus aqui nessa noite, e aí nesse lugar de relacionamento nós descobrimos que o Senhor reverte a calamidade e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Creia que essa situação não é a última palavra de Deus sobre a tua vida. Meu irmão, se o teu coração está batendo aqui nessa noite, é porque a última palavra ainda não foi liberada. Então Deus, quando muda a nossa sorte, primeiro Ele reverte a calamidade. Ele entra dentro dessa situação e nos dá olhos sarados para discernir o que está acontecendo. E então somos capazes de olhar para os dias mais sombrios e ver que ali o bom pastor está conosco. E mesmo que venhamos andar no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Meu irmão, ou a gente abraça essa palavra, agarra para viver, ou então nós estamos perdidos. Não há outro lugar, é confiar no Senhor, entendendo que no vale da sombra da morte, Ele está conosco, revertendo o nosso destino. Aquilo que parecia ser o nosso fim, é apenas uma plataforma onde Deus está trabalhando. Ele está revertendo calamidades aqui nessa noite, em nome de Jesus. O verso número 23 prossegue, ele diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião,
e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Veja, Sião tem mais motivos para se regozijar aqui. Ele vos dará a justa medida de chuva. E essa justa medida é como outrora. Então o que Deus está falando? Aquilo que estava destruído será restaurado. Note o modo como Deus trabalha. Ele reverte a calamidade. E ele entra trazendo restauração como outrora. O Senhor traz restauração ao seu povo quando ele encontra corações rasgados. Ele traz cura para a alma daqueles que estão quebrados. Essa é a unção do Messias, essa é a unção do Cristo. Ele foi ungido para trazer boas novas para aqueles que estão despedaçados, meu. Então aquilo que talvez sacudiu o teu dia, eu vou dizer, meu irmão, eu passei por alguma coisa hoje no meu dia que veio me sacudir, mas eu estou aqui nessa noite completamente refeito pela presença do Senhor. E Deus sabe do que eu estou falando. E eu vou te dizer mais, meu coração está leve, porque eu sei que o Senhor está conosco. E dentro dessa calamidade, o Senhor está trabalhando. Note que a chuva vem em medida justa. O que isso significa? É que o Senhor, quando nos restaura, Ele restaura segundo a sua fidelidade. Ele não nos restaura segundo a nossa necessidade. Ele nos restaura segundo a sua justiça. A medida é justa, a medida perfeita. Trata-se de uma porção perfeita que nos leva à plenitude de vida. Espírito Santo, obrigado. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não deixe que nada tire esse desfrutar de uma vida plena, porque Jesus veio para que você tenha vida com abundância. Isso está falando de plenitude. Eu não estou falando de ausência de inimigos, porque eu já reafirmei aqui que a ausência de inimigos não é nenhum problema. Isso não precisa ser algo que nos faça como, Senhor, por favor, que não tenham inimigos, Não, a ausência de inimigos não é uma preocupação. Se eles estiverem, se eles não estiverem, não é sobre isso. É sobre a presença de Deus. O problema não é quando há inimigos, o problema é quando Deus não está. Aí, sim. Só que quando Ele encontra corações quebrados, espíritos compungidos, Ele não rejeita. Há um lugar de plenitude nele para nós aqui nessa noite. E como é essa justa medida? Como outrora, ou seja, restauração plena. E a restauração dessas chuvas apontam para as chuvas temporãs e as chuvas serôdias. A chuva temporã eram as primeiras chuvas. Eram as chuvas que regavam a terra para a semeadura e também hidratavam a terra para que a semente germinasse. Então, qualquer um que tenha a vida rural entende o que eu estou querendo dizer aqui. Quando se semeia, se você plantar apenas ali dentro de um canteiro, você rega com seu regador ali e vai brotar. Mas eu estou falando de terra, de hectares de terra. Você precisa da chuva. E as chuvas temporãs eram as chuvas que regavam a semente e faziam a semente brotar. Mas a serôdia eram as últimas chuvas. E essas chuvas eram muito importantes, porque já tinha fruto, mas o fruto precisava crescer. E como esse fruto cresce? Com a terra regada. Então, as chuvas serôdias faziam com que os frutos crescessem saudáveis e então eles tivessem uma colheita próspera, uma colheita abundante. Aí, Hernandes Dias Lopes vai dizer que Joel está olhando para essas chuvas e elas eram o prenúncio, um símbolo, não só de uma chuva natural, mas de uma chuva ainda mais preciosa. Ele diz que essas chuvas eram o prenúncio do derramamento do Espírito. Joel podia discernir que as bênçãos materiais não estavam baseadas apenas no material, mas havia algo maravilhoso que ainda estava por vir, e Joel pôde captar isso, que é o derramamento do Espírito que nos alcançou, e estamos debaixo dessa revelação aqui nessa noite. Quando nós olhamos para o verso de número 24, o texto prossegue: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Eu quero que você acompanhe a progressão: reversão de calamidade, restauração e agora
Deus fazendo com que as bênçãos sejam transbordantes. Você pode entender que foi o próprio Deus que cortou, interrompeu as ofertas, mas o Deus que abre a ferida, ele fecha. Meu irmão, conheça Deus e prossiga em conhecer o Senhor. As eiras se encherão e os lagares transbordarão. Que Ele encontre em nós corações rendidos a Ele nessa noite. Onde houver obediência, há recompensas. Eu sempre friso isso, nós falamos muito sobre isso quando estudamos o livro de Levítico. Não se trata de uma troca, de uma barganha com Deus, mas quando nós guardamos a nossa aliança com o Senhor, quando nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus em sinceridade, em contrição, se sujeitando a Deus, se sujeitando ao seu Espírito, em obediência. Meu irmão, isso é palavra. Nós desfrutaremos das bênçãos e recompensas graciosas do Senhor. Isso é palavra. É de fato, é verdade. As chuvas na estação certa é um reflexo das bênçãos do Senhor quando nós caminhamos, quando nós vivemos de acordo com a palavra dele. O Salmo de número 1, no verso de número 2, diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, perceba, dia e noite. Zeca, você está me dizendo que eu tenho que ler a Bíblia de dia e de noite sem parar? Não. Você lê a Bíblia nos seus devocionais, nós lemos a Bíblia juntos, você tem os seus momentos de leitura, de aplicação na palavra, mas quando você sai dali, então dia e noite a palavra está na sua mente, ela está trabalhando, o Espírito está te lembrando. Quando nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite, estes serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Abra suas mãos. As folhas não murcharão, você não será alguém com uma imagem de destruição, em nome de Jesus, você não carregará semblante de destruição, os frutos virão na estação certa, e tudo que fizermos prosperará. Feche as suas mãos e receba a palavra do Senhor. Isso é palavra, isso é a palavra dele, que está liberada sobre as nossas vidas, isso é um decreto de Deus sobre nós. E aí, por fim, quando olhamos para o verso de número 25, o texto diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Veja a progressão: reversão da calamidade, restauração, transbordo e restituição. Pare para pensar uma coisa. A gente está passando uma dificuldade, uma peleja danada. Aí Deus vem e entra no cenário. Aí ele diz, vou mudar o cenário, vou restaurar o que está quebrado e a partir de agora você vai transbordar. A gente já ia ficar assim, Deus, muito obrigado. A gente já ia ficar muito feliz. Deus, que bom. Só que a promessa de Joel é ainda mais impactante. Por quê? Porque eles, sabe aquilo que estava lá atrás? Aquilo que o gafanhoto comeu? Sabe aquela alegria que lhe foi tirada? Meu Deus, eu vou restituir vocês. Eu vou restituir vocês. Não sou eu que estou dizendo, a restituição é isso. E sabe o que é curioso? É que a palavra restituição, aqui o verbo restituir-vos-ei, é um termo jurídico que descreve restituição por danos, mas danos feitos à parte prejudicada ou que sofreu perdas. O que eu estou querendo dizer? Quando eu sou uma parte prejudicada, eu entro num processo jurídico para pedir pelos danos, uma restituição. Só que quando você olha para o texto, Judá havia perdido tudo pela sua própria culpa. O povo não podia de maneira nenhuma fazer um pedido formal de restituição. Eles eram culpados. Na verdade, a parte ofendida era o Senhor. Mas olha o que está sendo dito aqui. A graça de Deus revela uma generosidade que é incomparável. Aquilo que o gafanhoto comeu no meu passado não foi culpa de Deus, foi minha responsabilidade. Mas aí vem a graça de Deus, quando encontra corações quebrantados. Eu não consigo explicar esse Deus, cara. É algo assim, você fala, Zeca, mas isso aqui é muito gracioso. Então, começa a exaltar o nome do Senhor, porque esse é o nosso Deus. Aí ele está olhando e dizendo, eu sei que foi sua culpa. Vocês passaram por isso, foi culpa de vocês. Vocês semearam, vocês estão colhendo. Mas eu sou cheio de graça para restituir vocês. Obrigado, meu Jesus. O verso número 26 diz, e comereis abundantemente,
e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Nós veremos mais do agir de Deus gracioso em nossas vidas, mas esse agir deve nos levar a um lugar específico, que está aqui nesse versículo. Uma vez que você entende o agir de Deus e você testemunha esse agir, esse ambiente passa a ser um ambiente de adoração. O texto diz: e vocês louvarão, vocês vão me exaltar. Os homens, quando estão tomados pela gula, eles comem e nunca se saciam. Homens tomados pela avareza se conduzem de uma maneira incontrolável, um desejo incontrolável por ter mais e mais e mais, e nunca estão satisfeitos. Mas quando Deus nos nutre, Ele nos dá contentamento. Quando Deus nos nutre, Ele nos sacia verdadeiramente. E aí nós declaramos: pastor, de nada tenho falta. De nada tenho falta. Ele nos saciará. O Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite conosco tem vida para você. E Ele produzirá contentamento nessa vida. Ele transbordará os nossos celeiros e produzirá louvor, honra e glória para o nome dEle. Nossa confiança está no Senhor. E eu vou dizer, se você confia no Senhor, essa confiança jamais será frustrada. Nós nunca seremos envergonhados porque dizemos: eu confio em Deus. Meu irmão, guarde isso como uma chave no seu coração. Se você confia no Senhor, você nunca será envergonhado por dizer isso, mesmo que tudo pareça dizer não. Talvez os inimigos estejam até dizendo: mas onde está o seu Deus? Ele tem um momento certo para agir. Escute, nós jamais seremos envergonhados por confiarmos unicamente no Senhor. Que isso cresça dentro de nós nessa noite. Que isso produza em nós efeitos eternos. O verso número 27 prossegue dizendo: sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Quando eu li esse versículo, eu percebi que nós podemos aprender 3 coisas sobre o modo como Deus está se relacionando conosco e como Ele deseja que nós venhamos o conhecer. A primeira coisa está muito clara no versículo, é que eu, o Senhor, estou no meio de Israel. Essa palavra é uma bênção, mas ao mesmo tempo é um alerta, porque eu estou dizendo aqui que essa presença é uma presença santa e consumidora. Então não estamos pregando aqui oba-oba, eu estou dizendo que o Deus Santo está entre nós, mas se os corações estiverem rasgados, se nós estivermos sendo guiados em temor santo, produzindo frutos de arrependimento, essa presença é tudo o que nós precisamos. Essa presença é o nosso lugar seguro. E aí Deus quer que você saiba de uma coisa: no meio do meu povo eu permaneço. Do meu povo. Meu irmão, e nós fomos feitos povo do Senhor. Nós não éramos, mas fomos feitos. Veja como é a graça. Sabe quem fez isso? O zelo do Senhor. O amor incendiado do Senhor, que pegou aqueles que não eram e tornou aqueles que não eram agora são. Por mérito? Não, para que a graça possa ser conhecida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Cara, Deus está contigo e Ele está no meio do seu povo, Ele habita no meio dos louvores do seu povo, Ele é Emanuel, Deus conosco todos os dias. Venha terça-feira, deixa vir, Ele está no meio do seu povo. Em nome de Jesus, que nenhuma arma do diabo arranque isso do teu coração quando os ventos soprarem. Em nome de Jesus, armas forjadas sejam quebradas, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que Deus quer que a gente entenda nesse versículo número 27, eu estou no meio de vocês. Então não temam, se alegrem, confiem, eu estou no meio de vocês. Eu reafirmo aquilo que o Espírito está enfatizando nessa noite. Eu estou no meio de vocês. Mas ele diz uma segunda coisa no versículo: eu sou o Senhor vosso Deus, e não tem outro. Está no texto. Então ele quer que você entenda que uma vez que ele está entre nós, não podemos dividir a nossa confiança. A confiança que deve ser depositada unicamente em Deus não pode ser dividida com outros senhores.
Por isso que a força do braço leva os homens a um lugar de desespero. É um perigo tão sutil, porque a gente acha, não, eu não estou no meu braço mais não, eu estou confiando no Senhor, mas parece que a gente está sempre ali, Que coisa incrível isso! Lugar onde o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, porque eles são opostos entre si, mas que nessa noite haja rendição ao Espírito Santo. Confie unicamente no Senhor. Não estamos questionando o valor de alguém ou o valor de algo que você é capaz de fazer, mas eu me pergunto nessa noite, e você também deveria se perguntar, quem é o homem para que ele se torne o nosso porto seguro? O que é a sua força para que essa força se torne o seu porto seguro? Meu irmão, se o teu porto seguro estiver em Deus, quando a tua força acabar, tu está tranquilo. Por quê? Porque a rocha que não será removida está lá. E se você está construindo a tua vida sobre essa rocha, vai vir a tempestade, mas a tua casa não vai cair, em nome de Jesus. Se nós passarmos a servir os nossos próprios corações, certamente nós vamos desagradar a Deus. Se nós tentarmos dividir essa confiança, depositando na nossa própria força, nos nossos recursos, em pessoas, QI, quem indica, enfim, meu irmão, você vai tentar as suas estratégias humanas, ao invés de se esconder em Deus, nós vamos desagradar a Deus, porque não é possível agradar a dois senhores. Ou vamos desagradar um e servir ao outro, ou ao contrário, vamos servir ao outro e desagradar a esse. Não temos como servir a dois senhores. E aí, nós amamos dizer, o Senhor está no meio de nós, mas a parte B desse versículo diz, saiba de uma coisa, eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus. E se vocês querem viver essas bênçãos, vocês querem viver o Deus que muda e reverte calamidades, vocês querem viver a reversão de calamidades, restauração, transbordo, vocês querem viver restituição, entenda que o Senhor que está entre nós nessa noite, não divide a sua glória com ninguém. É o único caminho. Aí a gente está dentro da igreja, então, Senhor, 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 mas onde está a tua confiança? Afina a tua confiança, meu irmão. Eu sei que a tua confiança é um instrumento, é como se fosse uma faca, e Deus está afiando a nossa confiança aqui nessa noite pela palavra dele. E aí, por fim, a parte final do versículo diz, e o povo do Senhor jamais será envergonhado. Isso é uma promessa. Se você entende que ele está no meio de nós, e que essa presença é santa, e que deve ser reverenciada, e você está decidido a confiar unicamente no Senhor, porque não há outro Deus além dele. Você não divide a tua confiança nem mesmo com aquilo que parece ser lícito. Meu irmão, escute, não estou falando de coisas ilícitas ou pecado, não, estou falando de coisas lícitas. Mas você está decidido a confiar unicamente no Senhor. Há uma promessa para nós. O seu povo jamais será envergonhado. Ele jamais os abandonará. Se o seu coração está pulsando aqui agora, eu sei que a tempestade está lá fora, mas a última palavra não foi liberada ainda. Ele tem a última palavra. Ele tem. Tem força de Deus aqui nessa noite. Tem renovo de Deus aqui nessa noite. E aí a gente entra talvez no texto mais conhecido de Joel, o verso número 28, e diz, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Se tudo que está sendo dito até agora encheu o seu coração, Deus quer fazer seu interior se tornar uma fonte transbordante. Porque eu quero dizer que isso é só o começo. O que a gente vai dizer agora precisa extrapolar. Veja que o avivamento só virá após o povo do Senhor se arrepender e voltar-se para Ele. O seu Espírito é santo. A gente sempre diz Espírito Santo, mas eu quero reafirmar essa frase. O Espírito do Senhor é santo. Por isso que nós devemos humildemente sondar os nossos corações aqui nessa noite. Nós queremos o avivamento, nós queremos a manifestação, nós queremos as evidências. Meu irmão, como eu oro por dons específicos que estão liberados sobre nós como igreja, como corpo de Cristo, como eu oro por esses dons. Mas precisamos humildemente sondar os nossos corações, as nossas vidas e talvez ajustar as nossas condutas. Veja que a partir daqui nós vemos um ponto decisivo a respeito da bênção divina. Nós amamos a bênção de Deus. Só que
Considere comigo, talvez alguma pessoa que seja muito organizada, uma pessoa determinada a prosperar, uma pessoa que seja cuidadosa, sabe? Uma pessoa que está sempre buscando informações, aprendendo, investindo. Talvez essa pessoa consiga prosperar. Talvez essa pessoa consiga ter os seus celeiros transbordantes, sem temer ao Senhor. Não é verdade? Eu sei que isso faz com que algumas pessoas, até crentes sinceros, fiquem um pouco confusos. Esse foi o dilema de Asaf. Asaf viu a prosperidade dos ímpios e falou assim: peraí, os meus pés estão resvalando, porque eu não estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo. Abra aí em Salmos número 73. Olha o que o texto diz. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, Asaf não tem dúvidas a respeito disso. Asaf não tem dúvidas a respeito da bondade do Senhor para os que caminham em pureza de coração, que caminham em humildade, se aproximando do Senhor com temor santo. Só que parece que tem uma coisa que está incomodando ele, porque ele prossegue dizendo: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então, Asaf está dizendo assim: olha, eu estou olhando para alguma coisa que quase me desviou. Sabe quando eu falo assim, fica firme, crente não desvia? Asaf está dizendo: olha, eu quase me desviei. Mas por que, Asaf? Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. E aí, Asaf está tentando entender essas coisas. E eu quero que você conecte isso com o que está acontecendo em Joel. Porque talvez você olhe para os ímpios e você veja ímpios com os celeiros transbordando. Você vai olhar para os ímpios e vai ver os ímpios com as suas eiras cheias. Mas, Zeca, o que está acontecendo? Aí a gente entende que o ponto decisivo de Joel começa a partir do verso de número 28. Porque a promessa feita é que após o quebrantamento e arrependimento sincero, as bênçãos materiais seriam derramadas. Só que Joel percebe que essas bênçãos, por mais incríveis e extraordinárias que sejam, elas seriam suplantadas. Teria algo ainda que viria varrendo tudo isso de uma maneira gloriosa, mas o que poderia ser mais extraordinário do que todas essas bênçãos, Joel? Eu, o Senhor, vou derramar o meu espírito sobre vocês. Aí a gente entra num ponto que é decisivo. Não adianta você ter os maiores tesouros desse mundo se não tivermos a liderança do Espírito para nos guiar. O seu tesouro é apenas uma ruína e você nem sabe disso. Asaf aprendeu isso quando ele entrou no templo do Senhor. E aí ele entendeu qual era o fim dos ímpios. Não adianta você ter os seus celeiros transbordando se o Espírito não estiver sobre a tua vida. O que adianta ter as suas eiras cheias? E veja como que o verso número 28 posiciona corretamente o nosso coração. Porque, meu irmão, a gente lendo até o verso número 27, se a gente ficasse até aqui, a gente dizer: oh, glória a Deus, vamos embora, que agora a gente vai viver restituição, transbordar do Espírito, restauração. Olha, agora a nossa calamidade vai ser revertida. Deus está dizendo: não adianta viver nada disso se o meu Espírito não estiver sobre a vida de vocês. Aí a gente está entendendo Joel 2,28. Meu irmão, quando essa palavra foi ministrada no meu coração, eu falei: glórias a Deus, eu estou entendendo, Jesus. É a presença do Espírito que te capacita corretamente para você administrar as bênçãos do Senhor. E ele diz: eu vou derramar isso sobre vocês. Então, o que define a verdadeira bênção não é quanto temos, mas é a presença do Espírito na administração do que possuímos. O que você tem hoje nas mãos, o diabo vai dizer: ah, mas isso é muito pouco. É porque o diabo não consegue entender que o Espírito Santo já está habitando em nós, para fazer que sejamos capazes de administrar com sabedoria, contentamento e viver os dias mais extraordinários das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero aprender isso. Eu quero avançar para esse lugar de prosperidade. Agora, meu irmão, faz todo sentido. Às vezes temos dificuldade de falar de prosperidade porque a gente só para na prosperidade e não avança para o que Joel está dizendo. A gente fala muito: os seus celeiros transbordarão. A gente, uau! Mas Joel não para aí.
Meu irmão, a gente precisa entender que a gente não pode cortar a mensagem de Deus, a gente não pode cortar a palavra, a gente não pode ficar escolhendo, não, eu pego só isso aqui, eu pego só aquilo ali, não, isso aqui eu não quero, não, isso aqui não é que eu não quero, mas deixa isso aqui para lá. Não! Eu declaro integralidade da palavra sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A expressão sobre toda a carne dá o sentido de humanidade sem distinção de etnia ou raça. Isso é muito importante no contexto de Joel. Por quê? No contexto de Joel era só Judá. Só que Deus está dizendo, não, Joel, não é somente sobre Jerusalém, não é somente sobre Judá. Você nem sabe, Joel, mas será também sobre Jardim Catarina. Povos, tribos, línguas, nações, compradas pelo sangue do Cordeiro. Esse é o lugar, esse foi o propósito da cruz. Nós fomos comprados. E veja que o verso de número 29 prossegue, dizendo, até sobre os seus servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel vai estabelecendo contrastes desde o verso de número 28, porque ele diz filhos e filhas, ele diz velhos e jovens, e fecha no verso de número 29, estabelecendo outro contraste, servos e servas. Por quê? O derramamento do Espírito Santo é um evento escatológico, que está intrincado com o dia do Senhor. Nós já falamos sobre isso. Então, quando nós pensamos em Pentecostes, quando nós pensamos em Atos 2, nós estamos pensando no dia do Senhor. Nós estamos dizendo, esse dia já foi inaugurado na cruz do Calvário. Aqueles que tentam estabelecer distinções entre homens e mulheres, a fim de prevalecerem em privilégios, estão sendo quebrados aqui. Com todo o cuidado, eu não consigo entender algumas dificuldades que, por vezes, se estabelecem nas hierarquias religiosas, porque aqui as mulheres não podem atuar, porque aqui só homens. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso, porque a promessa que foi feita é que os filhos e as filhas, e eu amo isso, porque quando a gente olha para a Bíblia num todo, parece que o termo genérico é filhos. E a gente sabe que quando a palavra fala filhos, inclui filhos e filhas. Mas aqui parece que o Espírito quis destacar de maneira muito específica. É filhos, mas Joel, para que você não tenha dúvida, também sobre as filhas. Sobre servos e servas. Não importa a tua condição financeira, não importa a tua classe social, não importa a tua idade, não importa a faixa etária, o Senhor está derramando a sua promessa sobre as nossas vidas. E que promessa é essa? É o seu Espírito, o Espírito prometido. Nós somos herdeiros dessa promessa. Aqueles que estão em Cristo, e olhe por que eu estou dizendo tanto sobre Cristo, estou falando da cruz, eu estou falando do dia do Senhor que já foi inaugurado. Mas Jesus não voltou ainda, mas vai ser consumado. Meu irmão, ele está às portas. Só que esse dia já começou. Nós já somos um povo escatológico, nós já somos o povo do fim dos tempos. Então, o que aconteceu na cruz do Calvário? Quando você abre a tua Bíblia em Gálatas, nós estudamos Gálatas na estação passada, você vai lembrar desse texto. Gálatas, capítulo de número 3, leremos os versos de número 28 e 29. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Veja, não é sobre etnia, não é sobre condição social, nem homem, nem mulher, mas por quê? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, que foram alcançados pela obra inaugural na cruz do Calvário, que inaugurou esse dia do Senhor, ele agora tem um povo, e que não importa mais se é homem ou mulher, se é judeu, se é grego, não importa se é servo ou se é serva, não estamos falando disso. Nós estamos em Cristo, nós estamos num lugar onde todos temos uma promessa e somos herdeiros com Ele. Agora vá a Gálatas, capítulo 4, versos número 6. E porque vós sois filhos, receba isso no teu coração, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Veja, meu irmão, o que nós lemos em Joel? Eu derramarei o quê? O meu Espírito. O que aconteceu na cruz do Calvário? Ele nos alcançou. Qual é a promessa? Para aqueles que receberam a Cristo, também receberam o Espírito do Cristo dentro de você. Ele habita em nós. Se eu continuar aqui o verso, de sorte que já não há escravo, porém filho. E se vocês são filhos,
nós somos herdeiros de Deus. Nós recebemos o Espírito em nossos corações, que revela a adoção de Deus e revela a nossa herança nele. Esse derramamento já começou em Atos 2. Esse é um ponto decisivo para nós, meu irmão. O próprio apóstolo Pedro discerniu isso quando ele estava em seu sermão, e ele fala do cumprimento das profecias de Joel, capítulo 2. Se você abrir a tua Bíblia em Atos 2, verso de número 16, estamos dentro do contexto do sermão de Pedro, o primeiro sermão, o sermão que aconteceu no dia de Pentecostes. Atos 2, verso de número 16, veja o que o texto diz. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Deixa eu só te dar o contexto. Todos viram o que aconteceu no dia de Pentecostes e ficaram atônitos. Acharam que eles estavam bêbados, que tinham bebido, e aí Pedro começa a dizer, não. O que está acontecendo não tem nada a ver com o vinho, tem a ver com o Espírito. Porque o que aconteceu aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel. Verso número 17, ele faz a citação direta. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. É como se Joel estivesse apontando para frente. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, se nós queremos o derramar, se queremos que essa ação do Espírito impacte nossa jornada, nós precisamos discernir o que Pedro está dizendo aqui. Não é sobre o vinho, é sobre o Espírito, é sobre rendição ao Espírito. Eu sei que nós já confessamos o senhorio de Cristo, nós estamos aqui porque amamos o Senhor, mas cabe a nós trilhar uma jornada cultivando frutos de arrependimento, regidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que já foi derramado, já foi inaugurado, e que nós não só devemos, mas podemos, porque há uma capacitação de Deus para você viver amanhã de uma maneira diferente de como você viveu hoje. Há uma capacitação de Deus aqui nessa noite para isso. Joel está falando do dia do Senhor. Pedro discerne, começou, já está entre nós. Esse dia já foi inaugurado, começou na cruz do Calvário. E aí os versos 30 e 31 de Joel 2 dizem: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Percebem que são as mesmas palavras ditas por Pedro. Joel contempla eventos que têm impactos cósmicos. A gente sabe que Pentecostes é real e que muitas das coisas que Joel viu aqui já aconteceram. Mas há coisas aqui que ainda nós aguardamos o cumprimento. Por isso que nós temos ensinado de maneira consistente que o dia do Senhor já foi inaugurado, mas ele ainda não foi consumado. É um dia em que aguardamos a consumação. Joel contempla eventos com impactos cósmicos, impactos na criação, impactos tão imponentes que tudo será abalado, tudo. Prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O que está acontecendo nos dias de Joel é que Judá está simplesmente sendo avisado que, embora eles tivessem visto os desastres naturais, os gafanhotos, a seca, as queimadas, tudo isso sequer pode ser comparado com o dia que vem. Eu sei que a gente está olhando e a gente vê calamidades. Os próprios eventos naturais. Está chovendo muito. Cara, hoje, se você viu televisão, as notícias falavam de várias cidades da Baixada que estão debaixo de água e hoje está chovendo de novo. Parece que esses eventos extremos estão sendo cada vez mais recorrentes. Mas, se apropriando do entendimento de Joel, os dias que nós estamos vivendo podem ser marcados por coisas terríveis. E ainda, talvez, isso nem seja tão terrível quando comparamos com coisas que acontecem em outros lugares. Mas podemos afirmar que o dia do Senhor não pode ser comparado com nada do que nós estamos vendo. E esse dia vem. Sabe, Apocalipse 6 fala sobre uma parte da visão de João em que ele
contempla o sol se tornando negro, a lua como sangue, e todos esses sinais serão evidências que antecederão o grande e terrível dia do Senhor. Nós só precisamos estar aqui nessa noite conscientes que esse dia já foi inaugurado. Por que temos tanta certeza disso? Olhe para a cruz. Jesus voltou. Aí você poderia dizer, que Jesus voltou, mas e aí? Ele derramou o Espírito dele. Isso é uma evidência de que esse dia já foi inaugurado, que nós somos o povo do fim dos tempos. Então, quando nós vemos o mover de línguas, pessoas profetizando, curas, mistérios, quando nós vemos todo esse mover do Espírito, devemos lembrar que isso aponta para o dia do Senhor, que já começou. Zeca, mas todo mundo está pensando isso, todo mundo está ouvindo isso? Meu irmão, eu não sei se todo mundo está pensando isso, se todo mundo está ouvindo isso. Eu só sei que nós estamos aqui nessa noite ouvindo a voz de Deus. E a gente precisa guardar o nosso coração. E aí a gente lê o último versículo, verso número 32, e diz: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Por isso o chamado feito aqui, nessa noite, deve ser um bote salva-vidas para nós em meio às tempestades. Aquele que invocar o nome do Senhor está seguro. Se nós invocamos o nome do Senhor aqui nessa noite, nós estamos salvos. Nós estamos seguros nele, nós estamos guardados. Foi a mesma coisa que Pedro disse aos ouvintes do seu sermão, que foram impactados pelo derramar do Espírito. Você pode entender que quando aqueles homens testemunharam o evento de Pentecostes, eles ficaram impactados. Eles falaram, não estou entendendo o que está acontecendo. Aí Pedro vem e prega. Aí qual é a pregação de Pedro? A pregação de Pedro é Joel 2. Quando os homens ouvem isso, o que eles perguntam para Pedro? Vocês sabem? Abra aí em Atos 2, verso número 37. Acompanhe a progressão. Eles viram todo aquele mover do Espírito. Aí eles não entenderam. Aí Pedro explicou. Não, vocês estão vendo isso aí? Está vendo todo esse mover? Vocês estão vendo essas línguas? Vocês estão vendo todo esse mover do Espírito, esse derramar? Não, nós estamos vendo. Isso aí foi o que o profeta Joel disse. É o dia do Senhor. Quando eles ouviram a pregação de Pedro, o texto continua dizendo: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Olha aí, olha o espírito compungido. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles entenderam que o dia do Senhor está perto. E aí a pergunta: o que nós vamos fazer para que nós sejamos também guardados nesse dia? E aí Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu irmão, nós estamos em Cristo. Precisamos cultivar uma vida com frutos de arrependimento, porque nós já recebemos o dom desse Espírito. Você é selado pelo Espírito. E por causa disso, nós temos a oportunidade de nos achegar a esse lugar seguro que Joel está dizendo. Sião, Jerusalém. Entenda, vou melhorar isso. Nós temos a capacidade de nos achegar? Não. Eu quero ser fiel à palavra. Nós já chegamos. Hebreus, capítulo de número 12. Essa é a última porção que nós leremos hoje. Eu poderia simplesmente declarar, e eu sei que tem fé aqui em vocês para receber apenas aquilo que eu estou dizendo, liderado pelo Espírito, mas eu quero declarar a palavra sobre a tua vida. Hebreus, capítulo 12, verso número 22. Diz assim: mas tendes chegado. O que o autor de Hebreus está dizendo? Vocês já chegaram. Chegaram aonde? Ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. O que o autor de Hebreus está dizendo? Vocês já estão espiritualmente nesse lugar seguro. Vocês já chegaram. Por isso que eu precisei ajustar a minha palavra. Não posso dizer aqui, não, temos a capacidade de nos achegar. Não, você já volta para casa como mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque você já chegou, você já está espiritualmente nesse lugar. Nós já estamos, porque Ele nos assentou juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E aí que possamos estar vigilantes. Lembra que Joel disse? Tocai a trombeta. Onde? Dentro de Sião. Ou você vai dizer, mas é que eu estou dentro da fortaleza. Exatamente, nós precisamos vigiar os nossos corações. E parece que o autor de Hebreus prossegue com esse entendimento. Quando você olha o verso de número 25, ele diz, tende cuidado. Aí você vai dizer, mas eu não entendi nada. Você acabou de dizer para mim que eu estou em Sião.
Que eu já estou nesse lugar seguro? Por que o autor de Hebreus agora diz para que eu tenha cuidado? Olhe, tenha cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, olha a escatologia no livro de Hebreus, ainda uma vez por todas, ou seja, o que está para acontecer agora será definitivo, de uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Salmo 125:1, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Verso de número 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável. Receba isso no teu coração. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O autor de Hebreus diz, a terra e os céus estão para serem abalados. Joel viu sobreviventes. E quem são esses sobreviventes? Aqueles que o Senhor chamou. Como começamos a ministração? Corações rasgados, mãos vazias. E então o Senhor graciosamente se mostrou. Ele está aqui nessa noite se revelando a nós. Só há uma maneira de permanecer nesse lugar seguro, com os corações rasgados. Não é sobre a sua força, não são as nossas capacidades. E esse milagre acontecerá. O Deus zeloso e compassivo nos restaurará. Ele está derramando novas revelações do Espírito que já habita em nós. Eu não posso dizer que ele vai derramar. Já está aí. Mas que o Espírito se revele, nós o conheceremos e seremos fascinados. Creia que essa restauração já começou dentro de você e será completa, porque Ele vem. E nós viveremos todo o bem do Senhor para a glória dEle. Nós viveremos tempos de bênçãos, sim, de prosperidade, mas nós aprenderemos a discernir, porque muito mais importante do que quanto temos é com quem nós andamos. Se Ele está conosco, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós e pela tua palavra liberada sobre nossas vidas. Senhor, nós voltamos para casa e entendemos que precisamos continuar sondando os nossos corações, guiados pelo teu Espírito.